Bolsa brasileira batendo recordes atrás de recordes nesse início de 2026 e muitas ações já chegaram até a dobrar de valor quando a gente compara lá desde o início de 2025. E aí vem aquela pergunta, será que ainda dá tempo de entrar na bolsa? Será que a gente ainda tem ações baratas para a gente poder aproveitar essa oportunidade e surfar esse rally? É isso que eu vou falar nesse vídeo, vou responder aqui para vocês 3 ações baratas que ainda dá tempo de comprar em 2026. Antes, falando brevemente de contexto macroeconômico, a gente vem passando por um bom momento, onde a gente vê muito fluxo de entrada de dólares em investimentos de investidores internacionais, mandando seus recursos aqui para o Brasil, para aproveitar os preços mais baixos aqui do mercado local acionário, que já vinha há muitos anos estando descontado. Então eles meio que se atentaram para essa disparidade, né, com relação aos preços que a gente tem no mercado local frente aos preços que a gente passa pelo mercado internacional, que já vem ali de fortes anos de alta. Então o que acontece é uma rotação dos investidores saindo do mundo desenvolvido e indo para o mercado emergente. Agora, a gente já vem de alta em 2025, agora nesse 2026 também veio com uma cacetada bastante forte, então o Ibovespa ele tá começando a chegar mais perto ali do que seria o seu preço justo. E aí você fazer uma boa seleção de compra das ações começa a fazer cada vez mais sentido, é cada vez mais importante você fazer isso. Outro ponto que vale dizer é que essa primeira puxada que acontece geralmente vem naquelas ações que a gente chama de blue chips, ou boas pagadoras de dividendos. Inclusive, foi o perfil de ações que eu selecionei aqui para analisar junto com vocês quais 3 ações baratas, ainda baratas, que dá pra gente comprar em 2026. O método que eu escolhi utilizar é um método já bastante antigo, mas que nem todo mundo conhece, que é o método do Benjamin Graham. Ele usa algumas variáveis, como o lucro por ação, o valor patrimonial de uma ação e o valor de mercado dessa ação. Então você tem uma equação, que eu vou deixar aqui na tela para vocês acompanharem, mas já vale dizer que tem essa planilha que eu vou mostrar aqui para vocês, que vocês podem baixar aqui no link desse vídeo. Então ela é super simples, quem quiser colocar lá os principais números dos indicadores através de buscas pelos sites, ele já cospe a resposta se está num bom momento para comprar aquela ação ou não. O que esse método faz? Ele basicamente analisa se a ação ela tá cara ou barata, dada a última foto do balanço financeiro dela. Então claro que você vai ter que escolher um resultado, né, anual ali, o último resultado trimestral que vai anualizar aquele resultado, e aí conforme você imputa os valores nessa planilha, ele cospe para você um resultado. Eu selecionei aqui 6 ações, então são 6 ações, vale dizer aqui, dessas 6 ações eu gosto das 6, então acompanho e tenho na carteira essas 6, muitas delas aqui inclusive estão em relatórios, estão indicadas como compra, salvo aqui a Banco do Brasil, que o pessoal aqui, dado a questão governamental, tem tirado um pouco das recomendações, mas quase todas elas aparecem em muitos lugares, tá? Então vamos lá, a primeira que eu vou analisar aqui junto com vocês é a Petro 4, que são as ações da Petrobras. Ela tá com um lucro por ação de 6,01, valor patrimonial dela de 32,81. Então aqui a gente chega nesse fator, é simplesmente um número que a gente precisa fazer para achar o valor justo, e ela cospe o resultado aqui, que é a raiz quadrada dessa grande conta de 66,61. Como ela tá com um valor de mercado de 37,81, ele sinaliza a compra, com uma margem de segurança de 43,24. Então a gente tem ali um bom espaço para essa ação ainda poder andar. Então aqui, da análise, é a ação que está com maior espaço para a gente poder conseguir aproveitar, tá? Vale dizer que, pelo fato dela também ser uma estatal costuma ter bastante desconto de preço, então por isso esse método de análise, ele não olha essa questão mais qualitativa, vamos assim dizer. Próxima ação que eu vou analisar, Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem um lucro por ação de R$ 3,17, tem um valor patrimonial de 32,21, chegando nesse fator que a gente usa somente para achar o valor justo de R$ 47,93. Como ela tá com um valor de mercado de R$ 26,46, você chega aqui numa margem de segurança de 44,80, tá? Até me corrigindo aqui, inclusive a Banco do Brasil é um pouquinho mais alta a margem de segurança com relação à Petrobras, mas muito semelhante, que a gente consegue chegar no patamar. Então você também tem um bom espaço para a ação capturar uma alta. De novo, aqui vale dizer, essas ações aqui vão andar e vão andar mais forte, principalmente se a gente tiver uma sinalização de troca de governo agora no ano de 2026. Então essa margem de segurança dá uma boa segurança para a gente poder comprar. Tem muito espaço para cair? Aqui o que mostra que nem tanto. Próxima ação, aqui agora para a gente sair um pouco das estatais, a Sambi 11, que é a unit do Santander. Tá com um lucro por ação de 4,12, valor patrimonial de 25,39, passando pelo fator e chegando no valor justo de 48,51. Como ela tá com um valor de mercado de 35,59, isso nos dá uma margem de segurança de 26,64. Então, um espaço menor do que as demais, porém, você ainda encontra ali algum upside para acontecer, dado esse método aqui do Benjamin Graham, que vamos lembrar,
O Benjamin Graham, ele é como se fosse o professor do Warren Buffett. E o Warren Buffett é um dos maiores investidores mais conhecidos, mais renomados, que inclusive já está bastante velhinho lá nos Estados Unidos e que usa esse método que é o que a gente chama de Value Investing. Então o Value Investing por trás, ele tem toda uma metodologia. Essa daqui é uma delas, o que é interessante para você avaliar se uma ação está cara ou barata. Isso não quer dizer que uma ação que esteja com uma margem de segurança aqui no caso negativa, que não seja uma boa compra, tá? Muitas vezes agora por vários outros motivos pode ser interessante também, mas trouxe aqui alguns cenários que através do método mostra que a ação está um pouquinho mais cara. Por exemplo, Itaú está com uma margem de segurança de 19,33, por quê? Itaú é um banco sólido, já bem consolidado, vem com lucros crescentes, então o mercado acredita que ele vai continuar crescendo ainda mais, vai continuar entregando, por isso ele paga um prêmio maior. Estar com margem de segurança negativa significa que o mercado já está pagando um prêmio por crescimento. Mesma coisa acontece com a Vale, principalmente depois dessa puxada. Vejam o valor justo aqui que esse relatório, esse método COSP, 58,83. A ação da Vale, ela chegou a bater lá perto dos R$50. Tava barata. Principalmente quando a gente olhava esse resultado agora, com essa puxada, ela precisa agora aumentar o seu lucro para que a margem de segurança aqui encaixe nessa metodologia. E por último aqui eu coloquei a Copel. Já está aqui um pouquinho mais perto na margem de segurança, mas também tem um certo prêmio que o mercado paga, porque é uma empresa que vem entregando resultado consistente, tem boa previsibilidade de caixa, e aí por isso mesmo, apesar dela ela não é uma estatal, né, não tem um controle ali do governo, e ela é uma empresa utilitária, que a gente chama, né, então do ramo ali de energia elétrica, por isso o mercado precifica dessa forma. Então, aqui concluindo, esse é um método que eu gosto muito de utilizar. Ele geralmente, quando eu pego assim, gosto de uma ação, gosto de uma empresa, tá em algum relatório já recomendado, eu gosto de fazer essa conta aqui, mais para saber o quão cara ou barata essa ação está, mas eu reforço aqui que isso não deve ser o único método de análise que você deve levar em consideração. Mas agora que a gente vê as ações já subindo muito, talvez ele possa ser um grande indicativo daquelas ações que você pode eventualmente aumentar a posição. Mas vamos lembrar que se está com uma margem de segurança mais alta, significa que o mercado está colocando um prêmio negativo aqui no caso, né? Então, assim, a Petrobras e o Banco do Brasil, por serem estatais, estarem passando um momento difícil, podem ter uma ingerência governamental e tudo mais, então por isso elas estão atuando assim dessa forma, e o Santander aqui no caso seria mais pela questão de receio de inadimplência, resultados e tudo mais. Porém, é um resultado que diz muito aqui sobre esse momento de mercado que a gente está passando, tá? Então vale muito a análise. Quem quiser pesquisar um pouco mais também sobre os métodos do Benjamin Graham, ele inclusive foi o escritor do livro O Investidor Inteligente. Então esse é um livro muito famoso, muito comentado e dos menos lidos, né? Muitos investidores falam que já leram esse livro, porém poucos tiveram a paciência de realmente pegar todas as páginas ali e folhear. Muito utilizado, principalmente no século XX por grandes investidores, inclusive, mais renomado deles, como eu já falei aqui, o Warren Buffett. Se você quiser que eu analise alguma ação pelo esse método do Benjamin Graham, você pode escrever aqui nos comentários, que quem sabe a gente grava um próximo vídeo para poder explicar um pouquinho mais como é que ele funciona e qual que é o resultado que a gente chegou. E lembrando aqui, quem quiser baixar a planilha já com o método para poder calcular como é que funciona aquela ação que você está pesquisando, que você está querendo adquirir, se ela está com uma boa margem de segurança, pode baixar aqui através do link que está abaixo deste vídeo. Então, se você gostou, não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e até a próxima.